Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor continuem abundantes sobre nós. Amém? Quem está sendo abençoado nesse congresso, diga amém. Amém. Louvamos a Deus, irmãos, pelo privilégio de servir a Igreja Presbiteriana do Brasil através da nossa agência presbiteriana de evangelização e comunicação. Cada congresso desse que você participa é preparado com 1 ano e meio de antecedência. O conselho ora, se debruça, indica os nomes. E todos nós que somos do conselho da PECOM, que pregamos aqui, nós não indicamos nossos próprios nomes. Se nós estamos pregando aqui, foi porque o conselho indicou e aprovou o Senhor que nós pregássemos. Então, o nosso desejo é dar toda a honra e glória àquele que nos amou e deu a vida na cruz para pagar os nossos pecados. Nós somos dele, nós queremos exaltá-lo. E o nosso desejo é que ele fale graciosamente ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. 3 avisos eu preciso dar antes de começar a pregar. Primeiro, alguém falou, pastor, trouxe o último livro que o senhor lançou? Não vou assinar, irmãos, porque o congresso não é para isso. Mas se você quiser adquirir, eu pedi autorização ao vice-presidente da PECOM, reverendo J.R. Vargas, para poder anunciar o livro. Não abra mão do Evangelho. É uma exposição da carta aos Gálatas. Eu preguei esse livro na Unida, copiaram e virou livro. Então, se você quiser levar, está ali fora, R$30. Segundo aviso que eu quero dar, alguns irmãos perguntaram, pastor, a viagem que o senhor está organizando para Europa no ano que vem, viagem da reforma. A Yala Trevel está lá. No final, se você quiser saber, eu não tenho dados para dar, mas procure lá o presbítero Furlan, ele vai dar as diretrizes para você. Terceira coisa, irmãos, amanhã, infelizmente, eu não posso ficar no nosso congresso até o final por causa de compromisso de pregação. Então, amanhã, o vice-presidente da APECOM no congresso vai ser o presidente, tá bom? Então, qualquer coisa que vocês precisarem acertar com o reverendo Rodrigo, reverendo JR está aí, à frente dos trabalhos, para nos conduzir e nos abençoar também, para a honra e glória do nome do Senhor. Dados os avisos, abra comigo a sua Bíblia, lá na carta que o Senhor Jesus escreveu à igreja de Éfeso. Onde está essa carta? Onde está a carta, irmãos? Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. O povo sabe de Bíblia, hein? Apocalipse, capítulo 2. Eu vou falar bastante da perspectiva sobre a igreja impactar o mundo. Nós temos ouvido palavras preciosas aqui sobre santidade, sobre piedade, sobre batalha contra a pornografia. E hoje eu quero olhar para nós como igreja, como instrumento para impactar esse mundo, para que sejamos bênção nas mãos de Cristo Jesus. Coloque-se de pé, com santo temor e reverência, nós vamos ler a palavra de Deus nesta noite. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Leiam todos comigo o último versículo, vamos lá? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus.
Oremos ao Senhor mais uma vez. Pai, Reverendo Domingos intercedeu por nós. E nós somos abençoados por meio dessa intercessão. Mas, Deus, eu não podia pregar nessa noite sem bater no peito e dizer: tem misericórdia de mim, pecador. Pai, eu não tenho justiça própria nenhuma. E se o Senhor fosse me tratar, a mim e os meus irmãos que aqui estão, conforme os nossos pecados merecem, nós já estaremos no inferno da tua ira, Deus. Mas muito obrigado, Pai, porque tu nos amaste, porque tu nos salvaste, porque tu enviaste o Redentor para morrer na cruz do Calvário e pagar os nossos pecados. Pai, nós queremos dizer para o Senhor que nós estamos aqui só por causa de Jesus. E nós queremos dar toda a glória a Ele. Eu quero te agradecer, ó Deus, porque Tu és o Deus que não desiste de mim. Tu és o Deus que não desiste dos meus irmãos que aqui estão. E tudo por causa do Teu grande amor dado a nós na pessoa do Teu Filho. Pai, tem misericórdia de nós. Nós somos chamados como igreja a ser sal da terra e luz do mundo. Nós temos que ser instrumentos na mão do Senhor, Pai, para que este mundo conheça o Teu Evangelho da graça. E muitas vezes, Deus, ó Pai, os nossos terríveis pecados ofendem a Tua santidade, dão mau testemunho e envergonham o nome de Jesus. Perdoa a Tua igreja dos pecados dela nesta noite, em nome de Jesus. Agora, Deus, fala conosco. Que Cristo seja exaltado nessa mensagem. Que Ele se levante do livro e caminhe no meio do congresso nessa noite. Que a glória dEle resplandeça. Que Ele seja exaltado sobre tudo e sobre todos. Que a Sua presença graciosa aqui nos comova, nos constranja, nos quebrante e transforme a nossa vida. Ó Deus, alimenta-nos, descedenta-nos. Ó Pai, fala ao nosso coração. Nós te pedimos, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. O que o meu povo mais precisa é da minha santidade. Um ministro santo é uma arma poderosa nas mãos de Deus. O que o meu povo precisa, o que o meu povo mais precisa é da minha santidade. Um ministro santo é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Essa frase não é minha, irmãos. Bem que eu queria que fosse, mas é do reverendo Robert Murray McCheyne, pastor presbiteriano escocês do século XIX, que foi um instrumento de avivamento espiritual na cidade de Dundee, na Escócia. Mas eu quero parafrasear para todos nós a frase de McCheyne e dizer para você o seguinte: o que este mundo mais precisa é da nossa santidade. Uma igreja santa é uma arma poderosa nas mãos de Deus. O que este mundo mais precisa é da nossa santidade. Uma igreja santa é uma arma poderosa nas mãos de Deus. E para buscarmos, irmãos, ser essa igreja santa, que faz toda a diferença no mundo, nessa noite nós vamos olhar para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi plantada na terceira viagem de Paulo, missionária, num grande avivamento espiritual. Paulo passou pouco mais de 2 anos e meio ali, aproximadamente 3 anos, e Paulo pregou e aconteceu um grande avivamento ali. A palavra de Deus diz que todos os habitantes de toda a província romana da Ásia vinham ouvir a Paulo em Éfeso. Paulo, enquanto pregava ali, amados irmãos, foi usado para realizar muitas curas e milagres. Pessoas foram curadas para a glória de Deus, mas a palavra de Deus nos diz que demônios foram expulsos da vida de pessoas através da instrumentalidade de Paulo. E se não bastasse tudo isso, houve um frenesi tão grande que num determinado momento, naquela cidade, as pessoas andavam na rua, em praça pública, confessando os seus pecados para todos. E em uma determinada ocasião, eles queimaram um valor de $500 mil em livros de ocultismo. As pessoas que abandonaram aquelas religiões contrárias à palavra e se voltaram para Jesus.
Éfeso tinha a 7ª maravilha do mundo, o templo da deusa Diana dos Efésios. E o ministério de Paulo foi tão impactante ali, que chegou a afetar a própria economia da idolatria naquela cidade. Mas quando o Senhor Jesus, através da instrumentalidade do apóstolo João, envia essa carta à igreja de Éfeso, a sua liderança não é mais a liderança do avivamento. A sua liderança, queridos irmãos e amigos, é a liderança dos filhos daqueles que viveram os dias do avivamento. E essa carta é a primeira carta a ser escrita, porque a igreja Éfeso é a mãe de todas as igrejas da província romana da Ásia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Sardes, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. 9 igrejas plantadas, fruto do ministério do apóstolo Paulo naquele lugar. E queridos amigos e irmãos, no início dessa carta, quando nós lemos o texto, a palavra de Deus diz que a carta é dirigida ao pastor da igreja, ao anjo, ao ângelos, o mensageiro, o pastor titular. Na igreja presbiteriana, até hoje é assim, o responsável pelo púlpito da igreja é o pastor titular. Por isso que a palavra de Deus endereça a carta ao anjo da igreja, porque essa carta precisa ser pregada na igreja de Éfeso pelo seu pastor. E o Senhor Jesus, ao encaminhar essa carta ao anjo da igreja, ele se revela como aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas. E se você olhar o último versículo do capítulo 1, as estrelas são os pastores da igreja. E a mão direita é a mão do governo, é a mão do sustento, é a mão da direção. O Senhor Jesus está dizendo que Ele sustenta os seus pastores, Ele dirige os seus pastores e Ele conduz a igreja por meio da fiel pregação da palavra, através da vida de pastores comprometidos com o Senhor. Mas se não bastasse, ele também diz que ele caminha no meio dos candeeiros de ouro. E Vencedores canta que o Senhor não é aquele que está só longe lá no céu, sem se importar comigo. Ele é Deus presente. Ele é o Deus transcendente, mas é o Deus imanente. Ele é o Deus que está longe lá no céu, mas Jesus é o Deus que está aqui. Então ele está vendo o que está acontecendo com cada um de nós nesse congresso. Ele sabe exatamente o que vai no nosso coração. Ele conhece as nossas lutas, as nossas dores, as nossas angústias, as nossas dificuldades. Ele sabe bem os nossos pecados e os desafios que nós temos como igreja do Senhor. Jesus é Deus presente e Ele governa e conduz a sua igreja. Então, ao revelar-se a si mesmo, pensando no subtema do nosso congresso, eu preparei como tema dessa mensagem, a mensagem que o Senhor Jesus tem para a igreja de Éfeso e para a igreja de todos os tempos. Nós vemos aqui, amados irmãos, a igreja que impacta o mundo. Nós queremos impactar o mundo através de uma vida santa e piedosa. Então o Senhor nessa noite nos chama a ser cristãos que impactam o mundo, para que todos nós juntos, como igreja, sejamos a igreja que impacta o mundo. Pastor, e o que caracteriza a igreja que impacta o mundo? Inicialmente, a palavra do Senhor nos diz que a igreja que impacta o mundo é uma igreja trabalhadora. A igreja que impacta o mundo é uma igreja trabalhadora. O Senhor Jesus diz no versículo 2, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. O Senhor Jesus está dizendo que a igreja de Éfeso trabalhava muito. John Stott, comentando esse texto, dizia que a igreja de Éfeso parecia uma colmeia ambulante. Ela era uma igreja cheia de atividades. E o Senhor Jesus está dizendo e elogiando a igreja, porque Ele conhece as obras daquela igreja. E Ele usa aqui a palavra labor, que significava que a igreja transpirava e trabalhava duro na obra do Senhor. E mesmo em dias difíceis, ela perseverava na pregação do Evangelho e na obra do Senhor naquela cidade de Éfeso. E o Senhor Jesus elogia a igreja por isso, mostrando para nós que aquela igreja era uma igreja trabalhadora. Irmãos, a igreja de Éfeso é tão trabalhadora que através do ministério de Paulo ali, outras 8 igrejas foram plantadas. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Sardes, Laodiceia.
e Colossos e Hierápolis, que não recebem carta aqui, foram plantadas através do ministério de Paulo, por meio da instrumentalidade da igreja de Éfeso. Pastor, com quem essa igreja aprendeu a trabalhar tanto? Essa igreja aprendeu a trabalhar tanto, amados irmãos, com o seu primeiro pastor, o apóstolo Paulo. Quando você lê Atos 19, Paulo prega 3 meses na sinagoga, e pela resistência dos judeus, ele vai pregar na escola de Tirano. Em Atos 19, 9 e 10, a palavra de Deus diz que ele pregou na escola de Tirano por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da província romana da Ásia ouvissem a palavra do Senhor. Em alguns manuscritos antigos, amados irmãos, é dito que Paulo pregava ali 5 horas todos os dias. Os gregos levantavam muito cedo. Aquela cultura da província romana da Ásia, que está no que é Turquia hoje, mas era grega naqueles dias, por ser um lugar de praia, eles levantavam bem cedo. E às 11 horas começava o almoço deles. E depois eles tinham uma siesta. Então Paulo provavelmente alugou aquela importante escola de Tirano, e ele provavelmente pregava todos os dias ali, de 11 da manhã às 4 horas da tarde. 3.650 horas de pregação. Alguém vinha de Esmirna de férias, passar um mês em Éfeso, ouvia Paulo pregando todos os dias, 5 horas todos os dias. Aquela pessoa era convertida, era discipulada, era animada, voltava para Esmirna, começava um pequeno grupo, começava o discipulado, plantava uma igreja. A igreja de Éfeso aprendeu a trabalhar com afinco, com o seu primeiro pastor. E o Senhor Jesus está nos dizendo aqui, através da vida desta igreja, que se nós queremos ser uma igreja que impacta o mundo, nós não podemos ser uma igreja preguiçosa. Nós temos que ser uma igreja que se levanta e prega o evangelho a toda criatura. Nós temos que ser uma igreja que se levanta e faz discípulos para a honra e glória do nome de Jesus. Nós temos que ser uma igreja que pastoreia, que consola, que edifica, que ensina a palavra e que é uma bênção preciosa nas mãos do Senhor Jesus. A igreja que impacta o mundo é uma igreja trabalhadora. Uma vez eu ouvi uma frase de um teólogo que não é reformado, mas ele dizia o seguinte, que a igreja só é igreja quando ela não existe em função de si mesma. A igreja só é igreja quando ela não existe em função de si mesma. Irmãos, Deus nos chamou para ser uma bênção. Nós não podemos ser uma igreja que olha para o seu próprio umbigo, uma igreja que somente esquenta os bancos, uma igreja que se preocupa somente de servir a si mesma e não se levanta para pregar o evangelho no Brasil, não se levanta para fazer discípulos, não se levanta para ser uma bênção, não se levanta para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Nós somos o sal tem que salgar, o sal tem que livrar da putrefação, o sal tem que temperar esse mundo, e para que nós salguemos, nós temos que nos levantar, amados irmãos, e nos dispor nas mãos do Senhor Jesus, dizendo a nossas cidades, aos nossos estados, ao nosso país e ao mundo inteiro, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Nós temos que dizer aos pecadores que se eles se arrependerem de seus pecados e crerem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eles serão declarados justos pela fé no tribunal de Deus, eles serão adotados como filhos de Deus, eles serão reconciliados com Deus o Pai, eles serão selados com o Espírito Santo, eles serão unidos espiritualmente a Cristo pela fé, e das mãos do Pai ninguém os arrebatará. Pregar o evangelho é missão sua. Cada um de nós, como cristão, foi chamado para pregar o evangelho a cada criatura. Não me venha com aquela conversa fiada de que o pastor é pago para isso. A Bíblia não fala isso. Todos nós somos chamados para pregar o evangelho. Amém, meus irmãos? Se nós queremos impactar o mundo, nós temos que ser uma igreja que levanta a bandeira do evangelho e diz ao mundo que a única esperança dele está em Jesus, que nos amou e deu a vida na cruz para nos salvar. Contudo, você pode me perguntar nesta noite, pastor, o que mais caracteriza a igreja que impacta o mundo? Em segundo lugar, a palavra de Deus nos diz nesta noite que a igreja que impacta o mundo é uma igreja zelosa.
A igreja que impacta o mundo é uma igreja zelosa. Apocalipse 2, versículo 2 ainda diz: e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. A igreja de Éfeso era uma igreja firmada na doutrina. Ela era zelosa pelo ensinamento da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que apareceram ali homens maus. A palavra usada no grego para mal aqui é maligno. Literalmente, servos do maligno, enviados do capeta, filhos do diabo. Se levantaram para atacar aquela igreja. Se diziam apóstolos, e o texto diz que a igreja de Éfeso conhecia tanto a palavra de Deus, que ela pôs à prova os falsos apóstolos. E ela disse a eles: vocês não são apóstolos coisíssima nenhuma, vocês são um bando de charlatães. Ela os achou mentirosos, porque ela era uma igreja que conhecia a palavra de Deus. Pastor, como é que a igreja de Éfeso conhecia a palavra de Deus dessa maneira? Simples. Eles ouviram, amados irmãos, daquela primeira geração, 3.650 horas de pregação da boca do apóstolo Paulo. É mais, amado irmão, do que a carga horária de muitos dos nossos seminários. Eles foram firmados na palavra de Deus. Eles ouviram todo o conselho de Deus. Eles ouviram a pregação de todo o ensino da Escritura, centrado em Cristo Jesus. E eles, então, eram uma igreja fundamentada na palavra, uma igreja que estudava a Escritura, uma igreja que conhecia a verdade de Deus. E quando os falsos mestres e os falsos apóstolos se levantam, eles estão preparados para rejeitá-los. Mas os pastores desta igreja, quando Paulo se despede deles depois de 3 anos de ministério, nas praias de Mileto, foram advertidos pelo apóstolo Paulo, quando ele diz a eles: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. E Paulo diz que depois da partida dele, penetrariam lobos vorazes. Pessoas viriam de fora para atacar o rebanho, e não poupariam o rebanho, mas que dentre eles mesmos se levantariam, amados irmãos, homens pervertidos, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. A igreja foi preparada, o conselho da igreja foi preparado. Heresias viriam de fora, heresias nasceriam de dentro. E essa igreja, irmãos, depois de ser plantada por Paulo, foi pastoreada por Timóteo, um excelente pastor. E já nessa época ela tinha sido pastoreada pelo apóstolo João, que já estava bem velhinho. E essa igreja, amados irmãos, resistiu aos falsos apóstolos, resistiu à heresia. E nos dias do apóstolo João, apareceu naquela igreja um presbítero chamado Cerinto. Cerinto, amados irmãos, era influenciado pelo platonismo grego, que cria, amado irmão, que tudo aquilo que é imaterial é bom e tudo aquilo que é matéria é ruim. Que o mundo melhor é o mundo das ideias, o mundo espiritual, e tudo aquilo que é matéria é ruim. E por causa disso, amados amigos e irmãos, havia problemas. Paulo combate, por exemplo, os estoicos que diziam que já que a matéria não presta, você tem que negar tudo que é material. E os epicureus que diziam, já que tudo vai acabar, então vamos cair na gandaia. Tudo fruto, amado irmão, dessa visão grega. Então Cerinto, amados irmãos, provavelmente se levantou ali dizendo que Jesus não veio em carne, que Jesus era um mero espírito, porque tudo que é matéria é ruim, tudo que é espiritual é bom. Então, queridos amigos e irmãos, o apóstolo João ensinou aquela igreja, e quando Cerinto se levantou ali, falando aquela heresia, alguns diziam que havia até um protodocetismo ali, que dizia que Cristo era um homem comum, que no batismo o Cristo entrou nele, e que na hora da morte o Cristo saiu dele, por dizerem que o que é imaterial é bom e o que é material é ruim. E João se levanta pregando a essa igreja, e na sua carta ele diz que todo espírito que diz que Jesus Cristo não veio em carne é o espírito do anticristo. Porque nós, amados irmãos, como homens, somos espírito e carne. E Cristo pagou a nossa dívida quando morreu, a sua alma se separou do seu corpo. Ele pagou a nossa dívida. Se ele fosse só um espírito, ele não poderia pagar a nossa dívida. E essa igreja de Éfeso
ouviu todas essas heresias e resistiu firme. Ela era uma igreja zelosa. Ela era uma igreja que conhecia a palavra. Eu quero perguntar nessa noite, você tem levado a palavra de Deus a sério? Antigamente, na história desse país, os crentes eram conhecidos como os Bíblias. Você lê a sua Bíblia todos os dias? Você tem um momento de devocional, num relacionamento vivo e pessoal com o Senhor? Se eu perguntar para você aqui, quem tem 10, 15, 20 anos, 30 de crente, se eu perguntar quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? Ah, pastor, mas quem disse que tem que ler a Bíblia inteira? A Bíblia é uma carta de amor para você. A carta de amor de Deus para você. Você não vai ler a carta de amor de Deus para você? Hoje a gente vive no mundo das mídias, do WhatsApp, do Instagram. Mas imagine que você viva, talvez, aí há uns 60 anos atrás, e você está noivo de uma menina e ela foi fazer intercâmbio na Inglaterra. E você só pode falar com ela por carta. E quando ela se despede de você, ela chora copiosamente, dizendo, daqui a um ano eu volto e nós vamos nos casar. E quando vocês trocam cartas todos os dias. Mas depois de um mês, ela começa a escrever carta uma vez por semana. E no segundo mês, ela já escreve cada 2 semanas. E no terceiro mês, agora, ela já mandou 2 cartas no mês. No quarto mês, ela não mandou carta nenhuma. Mas você recebeu todas aquelas cartas e ficou com a primeira, na qual ela dizia, quando eu saí do Brasil, meu coração quase parou. Eu pensei que ia morrer. Você é o amor da minha vida. Eu não posso viver sem você. Você é como a água que eu bebo, como o ar que eu respiro, como o sol que brilha diante de mim. Oh, amor da minha vida, estou louca para encontrar-te novamente. E você fica tão maravilhado com aquela carta que você lê aquela página e beija. E ela nunca mais se escreve. Depois de um ano, ela volta casada com um gringo. Ele falou, você não disse que me amava? Eu disse na primeira carta. Na terceira eu disse que era difícil ficar sozinha. No outro mês eu disse que estava complicado o relacionamento. No quarto mês eu disse que eu conhecia um camarada, ia casar com ele e estava terminando com você. Mas ele só leu a primeira carta. Deus tem toda uma carta de amor para você. E você só deixa aberta no Salmo 91 na sua casa, hein? Misericórdia. Toma cuidado, irmão. A Bíblia foi feita para ser lida e estudada de capa a capa. Ou talvez você pega a sua Bíblia e fala assim, Jesus, fala comigo. Aí você abre assim, Judas foi enforcado. Não, Deus não falou. Fala, papai. Pá. Vai tu e faz o mesmo. Não, Deus não falou. Fala, Deus, por que ainda te demora? Para com isso, irmão. Deus, num momento de desespero, pode até usar a abertura de um versículo bíblico para falar profundamente ao seu coração. Eu não nego isso. Mas a Bíblia foi feita para que você a estude, para que você a leia, para que você a guarde no coração. A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. Um pastor amigo meu me falou essa frase um dia e eu guardei ela comigo. A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. Vamos repetir para entrar na sua cabeça? Vamos lá? A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. Vai ler a sua Bíblia! A igreja que impacta o mundo é uma igreja zelosa. É uma igreja que conhece a palavra de Deus. Você é um crente zeloso? Você ama a palavra? Você tem guardado a palavra na mente, no coração? Que Deus continue a fazer de nós uma igreja zelosa. Amém, meus irmãos? A igreja presbiteriana sempre foi conhecida pelo seu amor pela palavra. Que continue sendo assim, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém! Amém. Pastor, eu quero ser um crente que impacta o mundo. Membro da igreja que impacta o mundo. A igreja que impacta o mundo é trabalhadora. A igreja que impacta o mundo é zelosa. Mas a igreja que impacta o mundo é
perseverante. A igreja que impacta o mundo é perseverante. Olhando para a palavra de Deus, nós vamos ler o versículo 3. Nesse momento, eu vou ler uma vez, você lerá a segunda vez. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Vocês. A igreja de Éfeso é uma igreja perseverante. Ser cristão naqueles dias não era fácil, irmãos. O próprio apóstolo João, quando recebe a revelação do Apocalipse, no nosso dia de culto, no dia do Senhor, primeiro dia da semana, ele está exilado ali por causa da perseguição do imperador Domiciano. Ser crente naquele dia não é brincadeira. Só é crente fiel aquele que tem um verdadeiro compromisso com Jesus. E o Senhor elogia a igreja de Éfeso porque no meio da perseguição ela perseverou. E o texto diz, e suportaste provas. E a ideia da palavra prova aqui significa trabalhar até transpirar. E o texto diz aqui que eles não se deixaram esmorecer. Eles aguentaram a pancada, eles aguentaram o sofrimento, eles não negaram ao Senhor Jesus. Na igreja vizinha, a igreja de Esmirna, numa ocasião, naquela época da perseguição, lançaram do Monte Pagos 1.200 crentes de uma vez. Os romanos matavam por esporte. Em outra ocasião, mataram 800. No ano 155, era pastor da igreja de Esmirna, um discípulo do apóstolo João, Policarpo. Ele já com 86 anos de idade, provavelmente já era pastor nessa época aqui do texto. Foi perseguido pelo procônsul romano, fugiu para uma fazenda, fugiu para outra. Os guardas o acharam, ele se entregou, orou durante 2 horas, serviu um jantar para eles. Quando levaram Policarpo para a arena, o procônsul romano disse para ele o seguinte, você sabe, homem, que eu tenho poder de livrar-te do fogo. O senhor já é um homem velho, de 86 anos de idade. Negue a esse Jesus Cristo e continue a ter uma velhice saudável, porque o senhor vai morrer por causa de Jesus. Policarpo diz, 86 anos tenho servido o meu Senhor, e Ele nunca me fez nenhum mal. E você tem o poder de mandar me queimar, mas o Senhor Jesus tem poder de lançar no inferno todos aqueles que não creem nele. E aquele homem disse, o senhor sabe que eu tenho poder de mandar tirar a vida do senhor. Ele falou assim, maior poder tem aquele que pode lançar a alma do pecador no inferno. Por que o senhor está demorando? Manda me queimar logo. E eles amarram Policarpo. E ele é queimado, louvando, orando e glorificando ao Senhor. Os romanos ficam perplexos. E Deus toca o coração de muita gente. Ser crente naqueles dias do Novo Testamento era estar disposto a dar a sua própria vida. Mas não se engane, amados irmãos, a perseguição sempre se levanta contra a igreja de Jesus. E nos dias de hoje, nesse país, a igreja já tem sido perseguida. Quando nós abrimos as Escrituras e expomos a palavra de Deus e anunciamos que é pecado aquilo que este mundo não gosta de chamar de pecado, nós somos perseguidos. Quando nós nos levantamos para dar testemunho e não transigimos, não abrimos mão do Evangelho, não abrimos mão da nossa fé, nós somos perseguidos. Quando professores em escolas se recusam a ensinar doutrinas e ensinamentos contrários à palavra de Deus, eles são perseguidos. Quando querem enfiar na cabeça das nossas crianças ideologia de gênero e os professores cristãos se manifestam, eles são perseguidos. Escolas cristãs, amados irmãos, podem ser perseguidas neste país. E nós, como igreja de Cristo Jesus, temos que nos posicionar ao lado do nosso Senhor. Nós não podemos negar a nossa fé, nós não podemos negar o Evangelho, nós não podemos negar, amados irmãos, aquele que nos amou e deu sua vida na cruz por nós. Se for necessário ir para a cadeia, se for necessário perder os bens, se for necessário ser perseguido, nós temos que estar dispostos a dar a nossa vida por causa do nome de Jesus.
O grande missionário Charles Studi, fundador da missão WEC, que foi missionário na China, na Índia e no Sudão, dizia: se Jesus Cristo é Deus e Ele morreu por mim, não existe sacrifício grande demais que eu possa fazer por Ele. Se Jesus Cristo é Deus e Ele morreu por mim, não existe sacrifício grande demais que eu possa fazer por Ele. Meu irmão, Jesus deu a vida na cruz por você. Ele recebeu na cruz aquilo que você merecia sofrer no inferno. Então, se você está sendo perseguido porque é fiel a Jesus, não se desespere. Você está sendo identificado com o seu Senhor. E é um privilégio ser perseguido e sofrer por causa do nome de Jesus. O Senhor vai te sustentar. Ele vai te dar graça. Portanto, meu irmão, coragem! Fique firme. Não negue o Evangelho de Jesus. A igreja que impacta o mundo é uma igreja perseverante. Que Deus faça de nós um povo perseverante em nome de Jesus. Pastor! Os irmãos do Rio já estavam fazendo meme aqui com o meu jeito aqui, ó. Pastor! O que caracteriza a igreja que impacta o mundo? Em quarto lugar, a palavra de Deus nos diz essa noite que essa é uma igreja fiel. A igreja que impacta o mundo é uma igreja fiel. Eu falei que ela era zelosa na doutrina, mas ela também é fiel na prática. Vamos saltar para o versículo 6 aqui. Vamos ler todos comigo, versículo 6. Tens contudo a teu favor, vamos lá, 1, 2, 3. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Os nicolaítas, amados amigos e irmãos, ensinavam basicamente aquela primeira lei da arte da guerra, que para que você vença o seu inimigo, você precisa conhecê-lo. Então, se você quer vencer o seu problema com a embriaguez, você precisa ir no festival do deus Baco, tomar todas, beber até cair. E aí, então, você vai estar preparado para saber o que é a consequência de uma embriaguez. Se você quer vencer a prostituição, você tem que meter o pé na jaca e se prostituir. E essas doutrinas estavam invadindo as igrejas daqueles dias. E o Senhor Jesus elogia a igreja de Éfeso porque ela resistiu ao liberalismo ético. Ela não só resistiu ao liberalismo teológico, mas ela resistiu ao liberalismo ético. Tens, contudo, ao teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, eu também odeio. A igreja de Éfeso não tolerou o pecado no seu seio. Ela disciplinou quem tinha que disciplinar. Ela se manteve fiel. Ela teve uma conduta ilibada. E isso agrada o Senhor Jesus. Ela tinha um testemunho de santidade. Ela vivia uma vida de fidelidade para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Se nós desejamos, amados irmãos, ser uma igreja que impacta o mundo, nós temos que ser uma igreja fiel. Um dos maiores pastores da história da igreja, Ricardo Baxter, tinha uma frase que dizia o seguinte: que os pecados do mestre são os mestres do pecado. Um ministro ímpio é um instrumento do diabo. Mais uma vez eu vou contextualizar para você. Os pecados do crente são os pecados mais hipócritas, porque ele peca contra maior conhecimento. Os pecados do crente são os mestres do pecado. Um crente ímpio é um instrumento nas mãos do diabo. Você, meu querido amigo e irmão, está flertando com algum pecado em sua vida? Você é um mentiroso contumaz e acha que ninguém está vendo isso? Você se justifica lançando mão da ética pragmática que diz que os fins justificam os meios e tolera cometer alguns pecados com o fim de alcançar alguns objetivos pessoais? Você no seu trabalho está envolvido em algum tipo de estelionato? Você posa de crente na igreja, mas é um adúltero e acha que é inteligente porque está enganando todo mundo. Deus está vendo o que você está fazendo. Ontem à noite, o reverendo J.R. Vargas falou do grande problema desses dias, que é a pornografia. Você está flertando, meu querido amigo e irmão, com a porneia? Você está afundado no pecado? Você, meu querido amigo e irmão, é soberbo, é orgulhoso, é vaidoso. E tem deixado, querido amigo e irmão, que a sua soberba e o seu orgulho façam com que você queira colocar-se a si mesmo no lugar de Deus. Você tem sido dominado pela inveja e tem desejado matar seus irmãos porque você gostaria
de ocupar o lugar que eles ocupam. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós temos que parar de brincar de crentes. Nós não devemos fazer vista grossa para o pecado na vida dos nossos irmãos na igreja local. Ontem fomos advertidos aqui sobre o valor da disciplina. Ela é marca da verdadeira igreja. Que Deus nos livre, amados irmãos, para vivermos tranquilos, ter uma atitude de politicagem. Que nós sejamos zelosos pela palavra de Deus. Que nós sejamos fiéis na prática. Que Deus nos perdoe de nossos pecados. Amém, meus irmãos? Eu gosto muito daquela frase do nosso pioneiro Ashbel Green Simonton, que no final do seu diário, no seu último ano de vida, usa a linguagem dos seus dias para falar de avivamento. Ele não está falando de uma segunda bênção pentecostal. Ele está pedindo um avivamento para a sua vida, quando ele diz assim: oh, quem me dera um batismo de fogo que me purificasse das minhas escórias e que me desse um coração totalmente de Cristo Jesus. Você tem um coração totalmente de Cristo Jesus? Que Deus tenha misericórdia de você nessa noite, amém, meu irmão? Que Deus tenha misericórdia de mim. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude a andar em comunhão íntima com Jesus. Que nós vivamos vida piedosa. Que a nossa piedade seja tão impactante que as pessoas, amados irmãos, percebam que Cristo está presente em nossa vida. Há algum tempo atrás eu ouvi a história de um grande líder evangélico do nosso país, um missionário que já morreu, não era presbiteriano, um homem extremamente piedoso. Eu fui abençoado por suas exposições bíblicas, e alguém disse a respeito daquele pastor que, quando ele morreu, a sua filha disse: eu só sei que o meu pai é pecador, porque a Bíblia diz, porque eu nunca vi meu pai pecar. Será que os nossos filhos podem falar isso de nós, irmãos? Nossos filhos veem Cristo em nossa vida. Nosso cônjuge, nossa esposa vê Cristo em nossa vida. Seu esposo, minha irmã, tem visto Jesus em você? Que Deus tenha misericórdia de nós, amém, meus irmãos? Que Deus nos dê um coração arrependido. Que nós busquemos a semelhança com o nosso Salvador, porque Ele nos amou e deu a vida na cruz para nos salvar. A igreja que Deus quer é uma igreja que impacta o mundo, é uma igreja fiel. Que Deus nos dê uma bênção de ser uma igreja que caminha com Jesus, que se parece com Jesus, que vive em fidelidade, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Pastor, qualquer pastor queria ser o pastor da igreja de Éfeso, né? Ela é trabalhadora, ela é zelosa da doutrina, ela persevera no sofrimento, ela é fiel na ética. Que igreja maravilhosa, pastor! Mas, em último lugar, ao olharmos para a advertência que o Senhor Jesus dá a esta igreja nessa noite, nós aprendemos que a igreja que Deus quer, a igreja que impacta o mundo, é uma igreja fervorosa. A igreja que impacta o mundo é uma igreja fervorosa. Nós vamos ler versículos 4 e 5. Eu lerei o 4, a igreja lerá o 5. Diz assim a palavra do Senhor: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Vocês o 5. Meu amado presbítero Tiago, a igreja de Cristo Jesus tem grandes opositores. Satanás e seu bando são muito experientes. Eles já estão aí nos perseguindo há milhares de anos. Esse mundo, meu amigo reverendo Domingos, quer nos afastar de Jesus todos os dias. A tentação é muito grande. Mas se não bastasse, pastor Davi, o velho homem
maldito que habita no nosso peito sorrateiramente, quer nos sabotar todos os dias e nos afastar de Cristo Jesus. A igreja, Julinho, tem grandes opositores, mas o pior momento da igreja é quando o seu opositor é aquele que é a maior autoridade do universo. E ao ler esse texto, eu tremo só de ouvir. Imagine Jesus falando para nós, presbítero Ayrton: eu estou contra você. É o Rei dos Reis, a maior autoridade do universo. Depois de elogiar tanto esta igreja, Jesus diz para ela: eu sou o seu opositor hoje. Eu estou contra você. Por quê? Porque abandonaste o teu primeiro amor. A igreja de Éfeso tinha virtudes tão maravilhosas, amados irmãos, que provavelmente ela se encantou com as suas virtudes e se tornou uma igreja ensimesmada, e deixou de ser aquela igreja que investia tempo na oração, deixou de ser aquela igreja que buscava o Senhor com intensidade, deixou de ser aquela igreja das vigílias à noite, deixou de ser a igreja do jejum, deixou de ser a igreja que se prostrava aos pés de Jesus e o honrava e o glorificava e dava a Ele toda a glória e o exaltava sobre todas as coisas e dizia a Ele que o amava. O Senhor diz que está contra essa igreja porque ela abandonou o seu primeiro amor. O seu primeiro amor era o Senhor Jesus, que a resgatou, aquele que deu a vida na cruz por ela. Ela ama tanto a doutrina, ela ama tanto a fidelidade, ela ama tanto o que faz, que ela deixou o Senhor da igreja de lado. E agora Jesus não é o maior amor daquela igreja, não é a maior prioridade deles, e por isso a vida de oração deles está afetada, porque se você não ama Jesus, você não busca Jesus. E Jesus diz que está contra aquela igreja, porque ela abandonou o seu primeiro amor. Ah, querido amigo e irmão, é como se Jesus dissesse, imagine aqui que um homem casado está celebrando 40 anos de casado com a sua esposa. E de repente na festa ele vai dizer a ela o seguinte: minha querida, eu gostaria de elogiá-la, porque não houve mulher tão trabalhadora como você. Você trabalhou dentro de casa, cuidando das crianças, e me ajudou a trazer sustento para casa trabalhando fora. Você é uma mulher extremamente zelosa, você zelou pela doutrina. Quando eu tinha que trabalhar fora, você fez culto doméstico, leu a Bíblia, ensinou versículo para os meninos. Você está de parabéns, nossos meninos estão firmes na doutrina. Mas você, nos momentos difíceis, quando eu perdi o emprego, quando eu fiquei doente, você esteve ao meu lado, você não pensou em me abandonar, você perseverou. Mas eu quero te elogiar, porque você é a mulher mais fiel da terra. Em 40 anos de casado, eu não vi você trocar sequer um olhar com qualquer outro homem. Sua conduta é ilibada, eu não tenho nada que dizer com respeito ao seu caráter. Mas, minha querida, eu quero dizer algo para você. Eu estou contra você. Porque depois de 40 anos de casado, você já não me ama mais. Você ama Jesus, meu irmão? Jesus é o maior amor da sua vida. Você ama o seu Redentor. Você o adora. Você tem comunhão com Ele. Você faz tudo para a glória dEle. Ou você cresceu tanto, você estudou, fez mestrados, doutorados, pós-doutorados, e agora você ficou grande e esqueceu do Senhor, que te amou e deu a vida na cruz por você. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Se nossa vida de oração está fraca, irmãos, nós não amamos a Jesus. Se nós não temos fome da palavra, nós não amamos a Jesus. Se nós não temos o prazer de adorar o nosso Senhor e exaltá-lo sobre todas as coisas, nós não amamos a Jesus. Se nós estamos comprometidos com nossas próprias causas e esquecemos do Senhor, nós não amamos a Jesus. Se nós ficamos tremendamente irados quando nos tiram algo que nós achamos que vai fazer de nós alguém importante, amado irmão, aquilo se tornou o nosso Deus, é um ídolo, e nós deixamos de amar a Jesus. Você ama Jesus? O Senhor é o maior amor da sua vida.
Você tem um relacionamento vivo e pessoal com Ele. Você o adora, você o glorifica. Você compartilha com o Senhor o que vai no seu coração. Você pede a Ele que tenha misericórdia de você. Você apresenta a sua família diante dEle. Você ora pela igreja. Você busca a glória dEle, ora pela obra missionária. Você ama Jesus. A igreja que Deus quer tem que ser uma igreja fervorosa. Uma igreja que ama Jesus. Depois de identificar o erro da igreja, Jesus dá um remédio para ela. Ele diz: recorda-te, pois, de onde caíste. Lembra lá daqueles dias do avivamento, quando você me amava, quando você orava, quando você me buscava, sobre todas as coisas. Arrepende-te, no grego, mude sua maneira de pensar. Pare de achar que você é boa demais e entenda que você precisa de mim. E volte à prática das primeiras obras. Volte a me buscar, volte a me amar, volte a me priorizar, volte a me glorificar, volte a consagrar a sua vida. O Senhor disse que se a igreja de Éfeso não se arrependesse, Ele tiraria a sua igreja dali. E, amados amigos e irmãos, Ele diz: se não, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Graças a Deus, naqueles primeiros dias, o Senhor não tirou a igreja dele dali. Tudo indica que parece que a igreja de Éfeso se arrependeu. Mas por volta, amados irmãos, do ano 500 da era cristã, uma das primeiras cidades na história da igreja que pegou uma imagem de Maria e saiu cantando e venerando e adorando Maria na rua, foi na cidade de Éfeso. Lá estava o templo da grande deusa Diana dos Efésios, e Maria, mãe do Senhor Jesus, morreu em Éfeso porque João a adotou como mãe, e ela foi morar na casa de João. E agora a igreja já tinha aquelas imagens pintadas para lembrar dos santos, do exemplo deles, mas foi se confundindo, amados irmãos, e lá em Éfeso, por volta daquele ano 500 da era cristã, alguém pegou uma imagem de Maria, saiu cantando e rezando na rua, e o povo saiu atrás fazendo tudo isso. E Deus nem sempre faz isso. Mas se você vai a Éfeso hoje, não tem cidade, não tem igreja, só tem ruínas. Pode até parecer uma casualidade, mas de Deus a gente não zomba, irmãos. Com Deus a gente não brinca. Hoje o Senhor nos chama, amados irmãos, a voltarmos ao primeiro amor, ao voltarmos para Deus, a nos arrependermos de nossos pecados. Como está a sua vida de oração? Você ama o Senhor? Você tem comunhão com Ele? Volte hoje ao primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu. Mude sua maneira de pensar, entenda que você não é nada sem Jesus. Você precisa dele. Volte à prática das primeiras obras. Volte para as reuniões de oração. Volte para os pequenos grupos da igreja. Volte a fazer o culto doméstico. Volte a ter um tempo de comunhão com o Senhor todos os dias da sua vida. Volte. Para que você não tenha que ser disciplinado pelo Senhor. Como vimos nesta noite, a igreja que Deus quer é uma igreja, a igreja que impacta o mundo, é uma igreja trabalhadora, é uma igreja zelosa, é uma igreja perseverante, é uma igreja fiel, é uma igreja fervorosa. Que Deus, amados irmãos, renove o primeiro amor em nosso coração, amém? Que Deus nos encha do seu Espírito Santo, que Ele nos atraia à sua presença. Na conclusão do texto, o Senhor Jesus faz uma promessa à igreja que é fiel a Ele. Ele diz no versículo de número 7, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Vou contextualizar, é como se ele pegasse o megafone e dissesse, preste atenção no que o Espírito Santo está falando com você. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Jesus promete ao vencedor, aquele que crê em Jesus, eu lhe darei que se alimente da árvore da vida. Você se lembra da árvore da vida que estava no meio do jardim? Ela simboliza a vida eterna. E nós sabemos, amados irmãos, que essa é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, seu Filho a quem enviaste. A árvore da vida é Jesus.
É a vida eterna, é a comunhão íntima com o Senhor. Se você crê no Senhor, se você volta ao primeiro amor, se você de fato é de Jesus, o Senhor promete, amado irmão, que dará a você a bênção de ter uma comunhão íntima com Ele, num lugar onde não haverá pranto, não haverá luto, não haverá dor, não haverá choro, nem ranger de dentes. Ele diz, essa árvore se encontra no paraíso de Deus. Se você se arrepender dos seus pecados e crer verdadeiramente em Cristo Jesus, você terá a vida eterna. E você vai passar toda a eternidade na presença de Jesus. Então, meu querido amigo e irmão, ainda que você enfrente lutas aqui, entenda que você tem que estar firme na presença do Senhor, porque você ainda não chegou em casa. Semana passada, já estou chegando ao final da minha mensagem, eu voltei a ler a história daquele missionário que dedicou a sua vida pregando na África, plantando igrejas, organizando escolas, e no final da sua vida ele resolve voltar para os Estados Unidos, e quando ele está voltando, ele vê no porto de Nova York uma banda tocando pam, 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 uma fanfarra ali, pam, 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 pam. Ele virou para a mulher, olha como eles vão nos receber. Até que ele se deu conta que no seu navio de baixo estava o presidente Ted Roosevelt, que estava voltando de uma grande expedição na África, com animais que tinha matado, com coisas para mostrar, e quando chegaram ali, celebraram a Ted Roosevelt com as coisas que trouxe da África, e ninguém cumprimentou os missionários. Eles pegaram um táxi e foram para a casa que a missão alugou, e o missionário entrou em crise, ficou perplexo. Ele diz, nós dedicamos a vida pregando o Evangelho, plantando igrejas, sendo uma bênção nas mãos de Jesus, e ninguém nos recebeu. Esse homem foi na África, matou animais, e as pessoas o recebem como se ele fosse a pessoa mais importante da terra. E aquele missionário ficou alguns dias em perplexidade, estando ali no seu apartamento, a esposa dele, você precisa resolver isso com o Senhor. Não está certo atuar desse jeito. Vai orar, vai resolver com o Senhor. E ele entrou para o quarto e foi orar. Depois de 15 minutos orando, ele saiu feliz e sorrindo. Ela aí, resolveu com o Senhor? Ele, mulher, eu estava orando e falei com o Senhor. Senhor, nós ficamos tantos anos fora e quando nós voltamos para casa, ninguém nos recebe. E de repente eu estava orando e o Senhor trouxe à minha mente, filho, é simples. É porque você ainda não chegou em casa. Nós não chegamos em casa. Quando nós lá chegarmos, o rei vai mandar abrir o portão, vai nos receber na porta do seu palácio. Apesar de nós, vai nos dizer, seja bem-vindo, bendito de meu Pai, para as moradas eternas que eu preparei para você. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Você vai ver a Jesus, irmão. Você o verá face a face. Se eu puder prostrar meus seus pés, direi a Ele que ainda que imperfeitamente eu o amo, porque Ele me amou e deu sua vida na cruz por mim. Neste mundo nós enfrentamos grandes lutas, mas nós ainda não chegamos em casa. Enquanto aqui somos peregrinos, creiamos naquele que nos amou e deu a vida na cruz para nos salvar. E para a honra e glória do nome dele, que nos levantemos para impactar esse mundo. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém. Vamos orar? Eu gostaria de orar por você nessa noite. Se você, meu irmão, ouviu essa mensagem, entende que quer trabalhar mais para Jesus, precisa ser zeloso do estudo da palavra de Deus, precisa perseverar firme, precisa ser um crente fiel, precisa voltar a amar a Jesus, eu gostaria de orar por você nessa noite. Fique de pé rapidamente, vem aqui à frente, o nosso horário sempre está avançado, venha logo para a gente orar por você. Pastor Amauri, nosso amigo, presidente da APMT, vai orar por você. Vem aqui rapidamente, venha logo, Jesus não precisa de você não, é você que precisa dele. Vir à frente não salva você não, o que salva é a fé em Jesus. Mas está dizendo, Jesus, eu quero um avivamento na minha vida, eu quero ser mais santo. Não está errado não, não é antibíblico não, pode vir, tá bom? Vem aqui, venha logo, venha, porque eu não vou arrastar você não vou ficar fazendo apelativo não. Então, vem aqui, nós vamos orar por você. Pastor Amauri vai orar pela sua vida. Depois, eu pedi a nossa querida Nathalie, que é do Vencedores, o esposo dela, o Emir, e o Juninho, que são minhas ovelhas,
que vão cantar um cântico que fala que Jesus é tudo melhor que nós temos. Depois a palavra vai estar com o reverendo Rodrigo, mas a reverenda Mauri vai orar por você. Muitos ficaram em pé ali, ficaram com preguiça de vir na frente. Jesus vai abençoar vocês aí também, hein? Não tem problema não. Hein? Vamos orar agora. A pastora Mauri vai orar por nós. Oremos a Deus. Muito bem, querido. Ouça o que o Espírito Santo fala com a igreja. Não é o pastor Roster falando com você. É o Espírito de Deus falando com você através dele. Escuta, atende, nos ajuda, Deus, a atender aquilo que o Espírito do Senhor, vindo a esse lugar, fala conosco, para nos melhorar como igreja. Ó Deus, perdoa todo desvio do foco do amor, porque há tantos objetos, tantos ídolos, tantas coisas na frente do Senhor na nossa vida, por vezes, Pai, até a estética do culto, as questões da religião, até coisas boas, Pai, colocamos na frente, mas o Senhor tem que ser o nosso maior amor. O Senhor tem que ser, Pai, o centro da nossa vida. Nos ajuda, Senhor, como igrejas locais, como denominação, a ser de fato relevantes. Deus, vivemos dias tão complicados, de tantos escândalos, tantos problemas, de tanta informação equivocada. Meu Deus, perdoa-nos no meio de uma geração que grita tão vazia, tão sedenta, tão perdida, tão desorientada. Às vezes nos permitimos ser irrelevantes, mas Deus, que a partir do que o Espírito do Senhor fala conosco nesse lugar, Pai, é um momento muito sério, é um momento singular. Deus, nos ajuda, ajuda cada um que está aqui de pé, que está aqui à frente. Deus, a partir dessa escuta ao Espírito Santo, sair desse lugar com atitudes, com decisões novas, com posturas novas, com comportamentos novos na igreja, Pai, na maneira como oramos, como lemos Tua palavra, na maneira como somos crentes em nossas igrejas, a maneira como lideramos, como vivemos para o Senhor e discipulamos e pregamos Teu nome. Pai, nos ajuda em nome de Jesus. Oh Deus, é a voz do Teu Espírito. Livra-nos da indiferença, da frieza e dá-nos um profundo quebrantamento e uma reação, meu Deus, impactante, uma reação, Deus, poderosa. Ajuda cada um. O Senhor sabe por que cada um está aqui, onde o Espírito do Senhor mexeu lá dentro do coração. Que o Senhor nos ajude a não perder tudo que o Senhor falou conosco aqui. Que isso molde a nossa vida, que isso se transforme, Deus, de ideias em vida, em prática, em obras, em comportamento, em dia a dia. É o nosso clamor a Ti, meu Deus, com temor na Tua presença, Pai, com reverência a essa voz do Espírito que veio à Tua igreja reunida nesse lugar hoje. Assim nós oramos pedindo graça, poder e unção a partir de tudo que ouvimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Santo. Amém. Dê um abraço em seu irmão e diga que o Senhor faça de você um crente que impacta o mundo. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, vamos ouvir a família de Paula. Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão, mas cabe quase um mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os
sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não, nada é melhor. Não, nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz da minha estrada, doce companhia do meu coração. O ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança a cada novo amanhecer. O amor seguro que ninguém pode roubar. Que minha boca seja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção. Que minha vida só aponte esse nome, só aponte a Cristo. Oh, tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Não, nada é melhor. Não quero mais nada. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada. Não, nada é melhor. Não quero mais nada. Não, nada é melhor. Não quero nada. Glória a Deus.